Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar a minha origem, speedrun e também vou falar um pouco sobre os vídeos que eu quero começar a fazer aí no canal. Então, tudo começou quando eu tava no celular vendo no YouTube. Nesse dia eu tinha viajado, não tava em casa, né? Então não tava jogando, nem nada do tipo. Eu tava no YouTube andando lá e eu vi um cara fazendo live. Esse cara aqui era o Speed, que tava fazendo live de MK3, né? E speedrun. E ao torno do tempo que eu fui vendo, eu fui começando a gostar mais e me aproximar mais desse meio de speedrun. Eu nunca me imaginei fazendo, mas chegou uma época que eu tava assistindo e ele tava fazendo corrida aqui no MK11. Inclusive tá aqui o recorde dele até hoje. Há 2 anos atrás, ó. Aí eu me perguntei, por que não tentar, entendeu? Tipo, eu já tinha de alguma forma o jogo naquela época, né? Há 2 anos atrás. Então eu me perguntei, por que não, né? Aí fui lá e tentei. Só que eu tinha um problema. E eu vou explicar agora aqui, analisando esse vídeo. Esse aqui foi meu primeiro vídeo de speedrun, né? E basicamente a gente pegava single, né? E eu olhei a corrida dele pra ver o que eu tinha que fazer, né? Porque speedrun, a estratégia de speedrun é essa, você vê a speedrun do cara que tá em primeiro pra poder tentar fazer melhor que ele, usando a própria estratégia dele. Então eu usei aqui single, né? Tem outros detalhes que eu ainda vou falar mais à frente, mas enfim. Essa aqui é a minha primeira corrida. No caso, essa minha primeira corrida não foi muito boa. Por causa do SSD, que na época eu não tinha. E eu vou mostrar aqui agora o load, para vocês verem. Preste atenção ali no cronômetro e preste atenção aqui nesse carregamento. O tempo que é. Bom, esse é o tempo que leva para carregar só para parte de load. Ou seja, eu chego a perder quase uns 10 segundos aí, né? Então é muita coisa. É muita coisa, se não mais que 10 segundos, né? Eu já vou até pegar um vídeo meu aqui. A diferença. Então, como eu havia dito, eu não consegui bater o recorde aqui, mesmo a minha corrida sendo muito melhor que a dele. Eu não consegui bater o recorde de jeito nenhum, justamente por causa desse carregamento. E aí eu esperei ter um SSD. Aí quando eu pude comprar um SSD, eu corri de novo, eu simplesmente consegui bater o recorde mundial. Mas dessa vez não, a estratégia não era mais usar Sindel, era usar a Scarlet, que era muito mais rápida, né, para isso. E olha a diferença desse carregamento. E olha só a diferença. Isso aqui foi minha primeira luta, né? Na segunda eu já tava começando 57. Agora vamos ver aqui a diferença do final da minha primeira luta. Olha o tempo que já tava. Fora que vai ter o load, né? Isso aqui é só pra você ver a diferença da minha primeira luta com SSD, sem SSD e outra com SSD e usando os personagens diferentes. Bom, essa luta aqui eu comecei em 1:34. Essa daqui eu comecei em 57. Ou seja, você tira aí, né? Mais de 10 segundos de atraso que essa outra que tava. Muito mais que 10, mais de 30 segundos, né? Quase 40. Então era basicamente isso. O meu problema, o SSD. Então quando eu tiver SSD, eu consegui bater o recorde que eu tanto queria bater. Que no caso a gente vai analisar, mas antes disso eu vou analisar aqui e explicar para vocês como funciona as categorias do MK11, né, o Mortal Kombat 11.
Aqui, basicamente, a gente tem várias versões. A de PS4, PC, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X. Aqui, tem a Classic Tower, a história, Aftermath, que é a DLC. E a dificuldade, Very Easy, que é muito fácil, médio e muito difícil, Very Hard. Basicamente aqui, essa torre, ela tem 11 oponentes a você derrotar. Você tem que derrotar o mais rápido possível que você conseguir. Então, quando eu consegui o SSD, eu consegui bater o recorde. Usando a estratégia desse carinha aqui, desse arco verde que tava. Eu consegui 5 segundos a mais que ele. Com isso, agora a gente vai analisar. Aqui, nas regras, eles são bem claros. Você tem que começar a gravar. Você pode começar a gravar em qualquer momento. Portanto, que você mostre que você está escolhendo um personagem e mostre que não está usando nenhuma melhoria, porque tem gente que usa melhoria e deixa o boneco para dar mais dano, né? Tá aqui no caso, ó, eu tenho que mostrar, é obrigatório. Escolha muito fácil, que é a categoria que eu corri. E aqui eu tenho que iniciar assim que a torre começar, na mão mesmo. Aí aqui eu começo. Aqui a estratégia que eu tô usando é ir pra frente, 2 chutes, pra trás, pra frente, X. Ó, eu dou esses 2 chutes, que é pra frente XX, no controle de PlayStation, né? E dou essa explosão, que é pra trás, pra frente, X. E eu fico só nisso. Porém, eu não vou usar só isso, e vocês vão ver à frente. Aqui, como você pode notar, eu poderia ter usado o amplificar. Porém, o amplificar, ele até pode dar mais dano, pode já matar na hora. Mas ia demorar mais, porque o cara ia subir, ia demorar a cair. Quando caísse, ainda ia demorar para terminar a animação, para o cara poder, pro jogo poder me dar a vitória aqui do round. Então, o gancho ele é muito melhor. Olha a rapidez disso. Quando eu dou o gancho, já tá aparecendo aqui. Ó, Scarlet venceu, a barrinha já piscou e o round já acabou, já ganhei o round. Se eu tivesse dando amplificar, ele ia demorar pra dar esse coisinha aqui. Ia demorar, sei lá, uns 2 segundos a mais. Mas enfim, aqui a gente passa, né? E vou fazendo a mesma coisa. E aqui tem um diferencial. Tá vendo que ela meio que tá com a faca no peito aqui? Aqui, basicamente, ele vai começar a chover. Tá vendo que tá chovendo? O cara, se ele ficar debaixo dessa chuva, ele começa a tomar um daninho. Ele perde ali em torno de 1% a meio por cento da vida dele ali. A meio por cento de 1% da vida dele. E meio que já ajuda, né, querendo ou não. Você pode notar, quando ele encostar na chuva, nessa chuva de sangue, ele começa a perder de pouquinho. É porque não dá, porque aqui eu sou muito rápido. Mas é basicamente isso mesmo que eu falei. E aqui, esse corte que eu faço tipo esse corte na garganta dele. Isso aqui, além de eu dar dano nele, isso aqui faz eu dar mais dano. Não é dano em dobro, mas é meio que dá um daninho extra para meus ataques. Então eu já mato ele bem mais rápido, né? Fora que isso aqui que eu faço, eu consigo cancelar e meio que dar um chute já, ó. Ou seja, não paro de dar dano. A todo segundo eu tô dando dano. E é basicamente isso. A corrida inteira eu fazendo isso. Claro que tem umas vezinhas que eu vou errar e tal, né? Porque é impossível você fazer um run 100% perfeito. Porque depende muito da RNG. Porque pra quem não sabe, a RNG é possíveis decisões da máquina. Ou seja, possíveis movimentos que a máquina vai fazer, né? No caso, a máquina aqui do jogo. Então eu faço isso a corrida inteira. Inteira. Aqui, nesse caso dessa rasteira, por que eu faço isso? Quando o cara levanta, ó, não dá nem animação dele levantando direito, ele já cai, ó. Nessa segunda rasteira que eu vou dar nele. Ó, pode ver que ele ainda estava deitado e ele já caiu. Se eu tentasse fazer qualquer outra coisa, eu ia perder muito tempo fazendo isso. Ou seja, isso aqui é a melhor coisa que tem, rasteira.
pra finalizar o round. É mais rápido. Continuando aqui. Aqui eu fiz a mesma coisa. Só que tem um diferencial, que é quando eu chego no Liu Kang. Essa Cetrion aqui, inclusive, foi muito boa, né? Que essa Cetrion, geralmente Cetrion aqui nessa parte é bem mais difícil, ela bate mais e protege mais também. Então foi meio que um milagre eu ter acertado isso aqui tudo. E não ter levado nenhum golpe. Esse Liu Kang aqui, eu tinha percebido, eu tava fazendo a corrida naturalmente. E o cara, ele tava fazendo isso tudo aqui em todos os personagens, menos na crônica, que eu ainda vou chegar a falar ainda. Aqui eu basicamente tive a ideia, por que não fazer direto? Porque eu tava tentando direto fazendo aquelas coisas de cortar a garganta, enfiar a faca no peito. E toda a vida, no tempo que eu fazia isso, ele conseguia revidar e me dar um golpe e fazer eu perder 3 segundos. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu simplesmente fui só nas pernas e na explosão. Perna, explosão, perna, explosão. E isso deu muito bom. Olha o tempo que eu consegui terminar ele. Essa crônica aqui, ela já funciona diferente. Isso aqui eu vou só no gancho. Porque ela é realmente muito arriscado ficar no chute com ela. Mas mesmo assim, ainda aqui eu faço chute, né? Mas não é recomendado. Enfim. Que eu faço e deu certo. Perdi tempo aqui. Pra você ver como ainda dá pra melhorar, né? Inclusive isso aqui é até um incentivo pra, se alguém tiver interesse, né? Ver o vídeo e tentar bater aí meu recorde. Isso é um desafio. Então, é basicamente isso. Eu também fiz uma no médio, né? Tá aqui, 12 e 12. No caso aqui, no médio, os personagens defendem bem mais. Aí qual foi a minha ideia? Ah, eu posso usar a Sindel, né? Que a Sindel, como você viu lá no vídeo anterior, ela basicamente dá o chute cabelo, chute cabelo, chute cabelo. Isso aí dificilmente o oponente vai defender, porque é tipo muito mais rápido e a máquina, e dá tempo da máquina até errar. Porque vamos supor aqui, se a máquina cai e vai tentar, sei lá, se agachar ou tentar dar um soco para revidar, o meu chute sempre vai pegar. Claro que tem algumas exceções. Se ela defender, obviamente ela vai conseguir aguentar isso aqui. Mas geralmente a máquina não defende. Na verdade ela defende. Só que geralmente ela tenta fazer algum movimento. Então a minha ideia foi de Sindel aqui, no médio. Então eu fiz isso e deu bom. Basicamente foi isso que eu fiz na dificuldade maior. Tá vendo que ele defende? Ó, tá vendo que ele deu o golpe ali, eu puni? Ó, até voltando aqui, ó. Ele deu a rasteira. Ó, ele vai dar a rasteira. E eu vou conseguir dar o chute. Ó, rasteira não, ele deu um chute ali, né? Ó, tá vendo? Ele defende, mas logo após eu faço o cabelo, ele já solta aí. Aí agora ele deu. E eu consegui punir ele. E é basicamente isso a corrida inteira. Ele vai ficar fazendo isso a corrida inteira. Só que, claro, nos últimos personagens vai ficando mais difícil, né? Mas mesmo assim eu consegui. Consegui aqui um tempo de 12.12. Que foi a mais que o Speed, né? Que tava no primeiro na época. Não vou contar a diferença agora, mas foi muita diferença. Mas eu simplesmente só tive uma corrida boa. Aqui, na crônica, já funciona de uma maneira diferente. Inclusive o dela é até melhor do que a Scarlet, né? Basicamente aqui ela faz esse gancho dela, que é um gancho longo. Muito longo, pega de longe isso aqui. Fora o chute que eu vou ficar dando, chute giratório, né? Ó, esse chute giratório também que é muito OP. Aqui nos clones dela é bem fácil. É só fazer a mesma coisa que eu já tava fazendo nos outros personagens. E basicamente foi isso. Eu fazendo isso consegui bater o recorde. Aqui foi 12:12 porque aqui eu consegui, né? Porque como eu disse, eu faço a dedo. Eu só consegui fazer 1 segundo depois de eu terminar a corrida.
Mas se eu pausar aqui, ele facilmente dá, ó. Porque quando der esse piscão aqui é quando eu consigo terminar a corrida. Então 12, 12, 67. Mas provavelmente foi bem menos que isso, né? Assim, foi 12 pontos, 12, 40 ou 20, alguma coisa assim, mas isso aí é relevante, né? O que importa é que eu consegui bater. Porém, aqui no Very Hard, na dificuldade Very Hard, eu não fiz porque eu não tenho paciência. Meio que é chato porque os oponentes, além de bater muito, eles defendem muito. Eu conseguiria facilmente bater esse recorde aqui. Só que eu não vejo graça nisso, porque até agora só tem 4 competidores aqui. E não tem graça, entendeu? Que tipo aqui tem graça, porque é muita gente disputando. Aí tem toda uma questão, né? Aqui no médio até que vai, porque são 7. Agora aqui no Very Hard não tem. Inclusive tá bem morto as corridas aqui do MK11. Ficaria muito feliz se quanto mais gente chegasse aqui pra poder disputar, ia ser bom. Eu daria até um ânimo a mais. Enfim, pra finalizar é basicamente isso. As minhas corridas. Vocês podem ver aqui o World Record, primeiro lugar. Primeiro lugar, 9 meses atrás. Foi justamente quando eu consegui meu SSD. E é isso, né? Geralmente eu tô fazendo muita corrida no canal, só que é de Resident Evil, né? Falei até que ia chegar nesse ponto aí. Que basicamente minha história no Resident Evil, ele começa eu tentando fazer aqui no Resident Evil 4 clássico. Só que era muito complicado, eu me embananava muito. Aí na minha cabeça, eu tinha, tipo assim, quando chegar o remake do 4, eu com certeza vou correr. E foi dito e feito. Atualmente, com o recorde que eu tenho, no caso aqui no NMG NG+, que eu também vou explicar isso aqui, eu estaria entre isso daqui. Entre 20, 21, 22. 20, 23, 22 na verdade. Que foi o recorde que eu consegui. Então eu não vejo graça ainda de botar isso no meu perfil. Inclusive, várias outras corridas, como Urban Raging, eu consegui recordes bons. Porém, só tem uma pessoa disputando, então não tem graça, entendeu? Não tem graça. Aí, explicando aqui como funciona as categorias, basicamente N% eu ainda não sei, até agora eu não entendi direito. Mas pelo que eu entendi, eu posso usar... É tipo como se fosse o New Game mesmo, normal. New Game limpo e seco. Você zerar o jogo sem bala infinita, sem as coisas. E o NMG, basicamente, aqui você não pode zerar usando bug. Que inclusive eu esqueci até de dizer, aqui no N% também eu posso usar bugs. Eu tenho que ir limpo e seco, com as armas que eu vou ganhar no jogo e que eu compro, enfim, as armas que eu tenho no jogo sem ser as armas do New Game+. Eu jogo aqui, mas eu consigo fazer os bugs, que nem eu já fiz em live. Passar a porta, passar a parede, né? Enfim, esses bugs do jogo que faz você passar até mais rápido. Inclusive eu fiz até um shorts falando sobre um bug das portas duplas, se você quiser ver. Só você procurar aí. Então, basicamente aqui é o N%. Aqui no N% NG+, é basicamente a mesma coisa. Você pode zerar o jogo usando bugs. Só que sendo NG+. NG+, que você vai ter todos os itens que você usou desde a última vez que você zerou. Ou seja, você pode ter Rocket Launch infinita, você pode ter bala infinita, você pode... com todas as suas armas no máximo, maximizada, né? Então é basicamente isso, o NG+, junto com o N%, que é só com as armas normal mesmo. Enfim, aqui é zerar usando tudo que tem disponível, sabe? Que NG+, ele te dá tudo isso, proporciona tudo isso. Aqui no NMG, você tem que zerar na raça mesmo. Aqui você tem que zerar, tanto que aqui ó, 1,58, o cara levou quase 2 horas pra zerar o jogo. Mas claro, ele não tava com NG+, não tava com Rocket infinita, bala infinita. Então ele teve que ir na raça aqui. Por isso que o tempo é tão grande. Aqui no NMG NG+, ele já diz tudo, né? Eu tenho que ir, zerar o jogo sem bugs.
E com as armas infinitas que eu já consegui, com as armas amplificadas, enfim. É basicamente isso aqui. E tem muita gente que fala, mas por que tu não faz logo as gameplay e tal? Até o negócio que eu tinha prometido também, que era falar sobre jogos da minha infância. Sim, eu ainda vou fazer isso. Só que o problema de fazer esses vídeos é que eles não é que eles sejam muito trabalhados, mas é que eu preciso ter vontade para fazer os jogos, de jogar. Eu preciso de um momento para ficar imerso, né? Porque tipo, muitas vezes aqui tá barulho, então eu não consigo ficar imerso no jogo. Sem perder, acabo perdendo a concentração muito rápido, dá vontade de fazer outra coisa. Então, é basicamente isso. Eu tô pensando em fazer uma série de Dark Souls, uma série de Dark Souls. Eu tava querendo fazer uma maratona, mas acho que série é muito melhor, sabe? Porque eu com certeza não vou conseguir jogar todos os Dark Souls em seguida, porque Souls é muito estressante. Inclusive eu vou até talvez eu faça até um vídeo falando a minha origem no Souls, né? É bem recente, inclusive, essa minha origem no Souls. Então, eu tô pensando em fazer alguns jogos aleatórios aí que eu nunca joguei, né? Talvez eu traga alguns jogos que eu já tenha jogado. Tipo, fazer uma maratona também. Tipo os God of War aí, tipo do um até o último, até o atual. Com os do PSP também. Tudo em ordem cronológica. Com certeza, talvez eu ainda faça um dia. E pode ser até bem rápido. Eu falo isso, mas quando bater a vontade eu rapidamente já faço o vídeo. Enfim, a qualquer momento aí pode ter gameplay nova. Pode estar começando o início de uma maratona. Aí de uma série no canal. E é basicamente isso. Espero que entendam, né? Inclusive, muito obrigado aí pra quem tá dando força pro canal todo dia. Não tá fácil, tipo, fazer vídeo todo dia. Eu bem que queria, mas como eu disse, por conta do barulho, o momento do dia e muita gente falando também, aí não dá pra fazer. Mas é isso, valeu aí. Até o próximo vídeo.